Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo e hoje apresentar-vos-ei 7 livros de forma hierárquica, ou seja, de forma organizada de como é que deviam ler desde o primeiro até ao sétimo e passar por livros de iniciados, livros de intermédios, livros avançados e por bibliografias. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar aos livros. Portanto, o primeiro, sem dúvida, que eu aconselho isto a toda a gente que está a começar na Bolsa, que é A Bolsa para Iniciados, de Fernando Braga de Santos. Como podem ver, a capa é assim. Este livro eu recomendo sempre, tanto na minha página de Instagram como na página do Clube Finanças, para quem quer começar a investir na Bolsa de Valores ou a aprender a Bolsa de Valores. Este, sem dúvida, é o melhor livro para nível 1, ou seja, nível iniciados para vocês lerem. Porque vocês, se eu abrir aqui e dizer o que é que tem, basicamente tem as noções básicas do que é uma ação, tem basicamente o tipo de ações, fala de vários tipos de ações, fala de informação pública ou gratuita e fala basicamente de análise fundamental, análise técnica, fala de macroeconomia, fala de indicadores, como é que devem analisar os indicadores e o que é que significa cada um deles. Tem aqui também noções básicas como deves escolher uma ação, como deves avaliar o mercado e como é que deves escolher a tua posição, ou seja, defensiva ou atacante. Ele coloca aqui táticas num capítulo, como vocês podem ver, não sei se conseguem ver, aqui táticas defensivas ou defesa ou ataque, e dá-vos uma lista de várias ideologias do teu posicionamento do portfólio num dado momento do mercado. Este livro está então disponível por 16,90€ no preciso momento em que estou a gravar este vídeo. Portanto, é só irem ao site da UC, porem A Bolsa para Iniciados do Fernando Braga de Santos e encontram então o livro disponível para comprarem. Um segundo livro que vocês devem ler logo a seguir àquele, e atenção, esta forma hierárquica que eu estou a criar, ou seja, esta forma organizada que eu estou a criar desde o primeiro até ao sétimo, é a minha opinião, porque eu eu tenho uma ideologia bastante forte, que se estás a começar neste mundo, deves primeiro, obviamente, investir em conhecimento, e quando fores investir, o melhor instrumento para ti são ETFs. Isto não é uma recomendação, é só, então, sempre a minha opinião. Assim como é a minha opinião dos livros, também é a minha opinião daquilo que o pessoal iniciado deve começar a investir. Então, o segundo livro é o Pequeno Livro do Investimento, e ele fala de fundos de investimento. Ou seja, este livro fala, basicamente, de um tema muito conhecido, que é os chamados ETFs. E estes ETFs, basicamente, são instrumentos financeiros que são, basicamente, fundos de investimento que replicam um dado índice. Ou seja, nós temos o índice mais conhecido, S&P 500, que engloba as 500 melhores empresas do mundo, e vocês não podem investir diretamente nesse índice, mas há instrumentos financeiros, que são os ETFs, Exchange Traded Funds, que vão lá, replicam aquele índice de igual forma, e vocês podem então investir nesse ETF. Isto, sem dúvida, é o conhecido como investimento passivo, mas os ETFs nem são todos investimento passivo, mas isso é um tema para outro vídeo. Mas esses tipos de investimento, aqueles chamados de investimentos preguiçosos, que vocês compram e deixam estar e não precisam de fazer grande análise, só precisam de passar para a vossa corretora, investir e está tudo resolvido por esse mês. Portanto, se és iniciante, começa então por ETFs, é a minha opinião. Sem dúvida que toda a gente devia começar por ETFs, porque é a melhor forma de começar já a investir e aprenderes totalmente o mercado. Portanto, sem dúvida que este é um segundo bom livro para tu leres nesta lista de 7. Este livro está na UC a 13,41€, também disponível. Um terceiro livro, e que eu amei completamente este livro, é De 0 a 100. Ou seja, este livro tem basicamente as 20 lições essenciais para investir nos mercados financeiros. Mas, atenção, porquê que eu amei este livro? Basicamente porque dentro destas 20 lições são 90% delas psicológicas. E sem dúvida que maior parte da percentagem de ganhos
ou maior parte de como é que nós somos processados dentro dos mercados financeiros, o nosso sucesso é processado dentro dos mercados financeiros, grande percentagem dela é através do nosso racional e do nosso psicológico. Portanto, e este livro é muito bom, porque se eu abrir também aqui no índice, eu vou-vos mostrar o que é que tem aqui a nível das lições e o que é que vocês podem aprender. Por exemplo, vocês têm aqui compreender o risco, reconhecer o risco, o controle do risco, estar atento aos ciclos e ter essa destreza de também ter o psicológico para aguentar cada ciclo. Isto está tudo implícito neste livro a nível de psicológico e a nível de cada uma destas 20 lições. Investir defensivamente, apreciar o papel da sorte, encontrar oportunidades, ser do contra, isto tudo engloba, muitas delas, o psicológico. Portanto, este sem dúvida é um terceiro bom livro para leres, porque depois de conheceres aquilo que é o mundo dos investimentos através do primeiro livro que eu indiquei, através de saberes mais a fundo sobre ETFs, eu acho que está na hora de então jogares com o teu psicológico e aprenderes um bocadinho sobre o mesmo dentro dos mercados financeiros. Este livro não está disponível porque está esgotado na UC, custava 15€, mas vocês podem ou criar um alerta dentro do próprio site UC quando estiver disponível e entra-vos por e-mail, ou vocês podem ir a outro site, por exemplo, a FNAC, que pode ter lá. Vamos agora entrar no nível 2, ou seja, no nível intermédio. E para isso eu só tenho um livro e que foi um dos meus primeiros livros que eu li sobre a Bolsa de Valores. Acho que foi o primeiro ou o segundo, já nem tenho a certeza, mas eu simplesmente amei. Simplesmente amei este livro, que é Como Enriquecer na Bolsa com Warren Buffett. Isto é um livro que foi escrito pela ex-nora de Warren Buffett, Mary Buffett, como podem ver aqui pela capa do livro. Como podem ver também aqui pelas minhas notas, eu tenho aqui imensas notas e eu adorei este livro até ao ponto de criar notas para tudo. E basicamente isto é um livro intermédio e que vocês podem avançar depois de lerem aqueles 3 livros. Porquê? Porque isto tem 2 conceitos gigantes aqui neste livro. A análise value, que o Warren Buffett sempre adotou, mas implícita em dois conceitos. A análise quantitativa, a análise de números, e a análise qualitativa, a análise fundamental a nível de qual é a ideologia da empresa, qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores, quem é a equipa de administração, etc, etc. Está tudo implícito aqui. E os números, atenção, o porquê de eu gostar bastante deste livro é porque quando vocês chegarem à parte quantitativa, à parte 2 do livro, à parte dos números, vocês vão reparar que eles são muito explícitos. Eles explicam muito bem e vão a fundo em cada parte, em cada subtítulo deste grande título que é a análise quantitativa. Isto é um livro intermédio que vocês têm que ler devagar, porque sem dúvida vos vai ajudar imenso a começar a ir para outro nível na parte dos investimentos. Este livro está sim disponível na UC, Como Enriquecer na Bolsa com Warren Buffett, de David Clark e Mary Buffett, e está a 16,90€ disponível já para compra. Como eu disse que havia só um livro de nível 2 intermédio, vamos agora passar ao nível 3, que é o avançado. E como quinto livro, vou-vos apresentar então o tão famoso O Investidor Inteligente. Este livro é sem dúvida uma pérola dos investimentos, porque isto é daqueles livros tipo Bíblia, como o Warren Buffett costuma dizer. Qual é a Bíblia dos investimentos? É este. O Investidor Inteligente é a Bíblia dos investimentos para o Warren Buffett. E dentro dele, eu demorei, acho que foi 2 ou 3 meses a ler este livro. Eu costumo ler um livro em 3 semanas, se alguma coisa tiver a demorar, porque gosto de estar a apreciar a leitura do livro, um mês no máximo, e eu demorei 2 a 3 meses a ler este livro. Portanto, eu demorei esses meses todos porque eu fui a cada palavra, fui a cada conceito, reli outra vez o capítulo porque não estava a perceber muito bem quando o li, e este livro é muito fundamentado e é muito bom para vocês lerem depois daqueles livros todos que eu já indiquei, todos do nível 1 e também aquele do nível 2, para vocês depois conseguirem perceber bem os conceitos implícitos neste livro. Portanto, sem dúvida, O Investidor Inteligente é um grande livro para tu comprares e sim, está em português.
Para encontrarem este livro em português é só irem a bookdepository.com e procurarem dentro do mesmo o Investidor Inteligente, que vos vai dar então para este livro, o Investidor Inteligente completamente em português a 29,35€. Isto vai variando este preço, mas está sempre, quase sempre está disponível. Portanto, tem aqui o Investidor Inteligente em português. E uma última parte, é uma parte que não está implícita na parte 1 de iniciados, na parte 2 de intermédios, nem na parte 3 de livros avançados, porque isto são livros individuais escritos por autores que estão a falar de um investidor, individual, e só falam dele e do seu conceito, e é por isso que eu trouxe estes livros. O primeiro é One Up on Wall Street, muita gente conhece, e é do Peter Lynch. E eu eu amo muito aquilo que é a ideologia do Peter Lynch, assemelha-se àquilo que é o Warren Buffett. Basicamente, uma palavra dele é: compra apenas aquilo que tu sabes. Isto está tudo implícito aqui e ele tem várias páginas de valor aqui que vocês, sem dúvida, que devem ler este livro. Mesmo que não se identifiquem no final, não faz mal, vocês devem ler este livro, porque ele sim é um investidor de valor, o Peter Lynch, e é um investidor que eu tenho muito carinho por ele, porque realmente é aquele tipo de investidor que faz, digamos, o investimento puro. Ele compra aquilo que conhece, tem a sua margem de segurança e é só isso. Ele simplesmente coloca uma coisa complexa, o que as pessoas pensam que é complexo, numa forma muito simples. Obviamente, por trás dessa forma existe muito trabalho, mas aquilo que as pessoas pensam que era complexo, muito difícil a nível de inteligência, o Peter Lynch e tanto o Warren Buffett dizem que não é preciso assim tanto QI para operar nos mercados, é sim muito trabalho, mas também vamos colocar as coisas de forma simples, e este livro diz exatamente isso, juntamente com a ideologia de Value Investing, ou seja, de investimento de valor. One Up on Wall Street está também disponível na UC para compra e está então a 16,39€. Portanto, aproveitem, porque este livro às vezes está muitas vezes esgotado. O último livro desta lista, e também é um livro que eu estou a gostar imenso, ainda não acabei, mas estou a gostar imenso, e é o Richer, Wiser and Happier. Eu acrescentei o Happier, mas é basicamente o título deste livro, Richer, Wiser, Happier, e retrata 8 figuras bastante conhecidas no mundo dos investimentos, no mundo dos mercados financeiros, e um deles é o Charlie Munger. E basicamente o que é que este livro, qual é o conceito deste livro? É passar por cada uma dessas figuras, por cada uma dessas 8 figuras, e dizer assim: ok, qual é o conceito deste investidor? Apresenta esse investidor numa entrevista, porque isto foi um autor que entrevistou e tem anos e anos de pesquisa aqui, dentro deste livro, um entrevistador que basicamente entrevistou, não é? Cada um desses investidores, e tive uma conversa aprofundada com eles, e basicamente colocou aqui os anos de pesquisa que foi acumulando então ao longo dessas entrevistas com os 8 candidatos às mesmas. E portanto um deles é o Charlie Munger, e em cada um deles ele apresenta a sua filosofia desse mesmo investidor, como é que ele vive a sua vida para além dos investimentos. É por isso que diz aqui Richer, Wiser e Happier, ou seja, mais feliz, porque existe uma vida para além daquilo que é os investimentos e um pós-vida para além daquilo que é os investimentos, porque nós estamos a investir para ter uma vida financeiramente mais confortável. Portanto, eles falam disso também aqui, e sem dúvida que estou a adorar este livro, e é um livro para vocês não lerem só uma vez, não duas, mas várias vezes em seguida. Este livro está disponível na Book Depository, mas também na UC, e eu escolhi mostrar o livro na Book Depository porque está a 2€ mais barato na UC. Mas vocês, lá está, vocês façam aquilo que quiserem, podem comprar, podem chegar à loja e comprar logo o livro na UC e têm logo o livro, ou podem poupar 2€ e esperar 15 dias a um mês que este livro chegue. A decisão é vossa e eu deixo então as duas opções. E pronto, chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de cada um dos livros que eu apresentei. Se vocês quiserem um pouco mais
de uma ideia mais aprofundada num destes 7 livros, digam-me que eu vou tentar fazer então um vídeo. É um bocadinho difícil e demora um pouco tempo, sem dúvida, se eu quiser aprofundar mais um destes livros, mas sem dúvida que acho que vale a pena, porque depois de aprender, a melhor coisa para reter, depois de uma aprendizagem de um tema, enfim, diferente ou novo, para o ser humano, é sem dúvida depois ensinar isso a outra pessoa. Não é só, um vídeo destes não é só bom para vocês, mas também é muito bom para mim. Portanto, se vocês quiserem que eu aprofunde mais num dos meus vídeos cada um destes livros, então metam aí nos comentários. Metam aí nos comentários também gostaram deste tipo de conceito de vídeos e se gostaram realmente, metam eu gosto, porque ajuda imenso no algoritmo. E também, se fores novo aqui pelo canal e caíste de paraquedas, subscreve e ativa os sininhos, porque eu ponho vídeos todas as semanas. Portanto, por este vídeo é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.